Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? Iniciando aqui uma live relâmpago. Essa live, na verdade, eu já tinha pensado em fazer, só que como eu não sabia se eu ia conseguir gerenciar meu tempo hoje para fazer ela, eu achei melhor não anunciar com antecipação, né? Então, tô aqui falando para vocês, enquanto isso, tô mandando aviãozinho para todo mundo. Essa live, assim, ó, é especial para mulheres. Não que homens não possam assistir, né? Afinal de contas, a gente tem o feminino e o masculino dentro de nós, né? São energias que se complementam. Mas enfim, essa live hoje vai ser baseada num livro que tem um oráculo, que é o Oráculo da Mulher Selvagem. E eu venho com o objetivo aqui fazer essa live, tá? Nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Maquelis Medeiros, eu trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. E cada vez mais eu me especializo, me aprofundo no público feminino, né? Trabalho com um grupo de mulheres desde a minha faculdade. Aí já se vão 22 anos, né? Trabalhando com grupos de mulheres. Durante a pandemia eu tive que me reinventar e começar a trabalhar então com grupos de mulheres virtual. Desenvolvo um trabalho que é o Rap com Elas, junto com uma grande amiga minha de Caxias do Sul, a Bibiana, né? E, inclusive, se alguma de vocês tem interesse em participar, ele está sendo gratuito nesse módulo, que a gente está lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E foi a partir do livro Mulheres que Correm com os Lobos que eu descobri esse outro livro, do Oráculo da Mulher Selvagem. Então, né, hoje a carta que eu escolhi é uma carta específica. Eu vim aqui falar um pouquinho das sombras. Então eu escolhi uma carta desse oráculo que é o Poder da Sombra. Então vou mostrar aí para vocês. O nome dela é o Poder das Sombras. Vocês veem que ela tá toda, né, escura o corpo dela, mas é cheio de estrelinhas ali, não sei se dá para perceber. Pois então, né? Oi, Lu! Cheia de borboletas, né? Afinal de contas, a borboleta é um arquétipo da mudança, da transformação. E é esse meu convite aqui, né? Para todos, que a gente possa se transformar na nossa melhor versão. E então, né? Nessa carta eu vou ler uma partezinha que fala aqui, depois eu vou explanar. E quem tiver aí que quiser participar e deixar colocar alguma coisa, fique à vontade. O poder da sombra. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Esse pensamento é do Carl Jung, né? O que ele diz? Primeiro, o que é uma sombra? Às vezes a gente fala assim, seja bem-vinda, Raquel. Às vezes a gente fala em sombra e aí o pessoal já levanta a barreira. Porque é sombra, porque é escuridão, porque é algo do mal. Na verdade, quando a gente traz essa questão da dualidade da sombra e da luz, ao que se refere, né? Tem uma partezinha aqui que eu vou ler para vocês, depois a gente comenta. O poder da sombra. Na psicologia junguiana, a sombra consiste em conteúdos, elementos e situações que foram vivenciadas por nós. Essas vivências não foram assimiladas pela consciência de tal maneira que passaram a compor um conteúdo que, embora inconsciente, se tornam constituintes da nossa psique. À sombra, negamos partes da personalidade que consideramos erradas ou socialmente inadequadas. E aí segue o texto. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente fala em sombra, o quanto é importante a gente se dar conta que muitas vezes algo que a gente considera uma sombra é apenas uma potência nossa mal reconhecida. Eu sou facilitadora de Axis e a gente usa muito essa questão assim, né? De aquilo que tu considera um defeito, aquilo que tu julga algo ruim ou errado. E se aquilo for só uma potência mal reconhecida? Então, e Jung tá falando isso, que na verdade as sombras são só situações que acontecem com a gente que a gente resolve não olhar para aquilo. Só que não é porque a gente não olhou que aquilo não aconteceu. Então isso fica registrado em alguma parte do nosso inconsciente. E muitas vezes a gente cria toda uma vida
situações não tão agradáveis e nem leves pra gente, só pelo fato de ficar fugindo dessas sombras, né? Não querendo colocar luz sobre essas sombras. E por que eu trago isso hoje, né? Essa cartinha da sombra. Primeiro é para fazer esse convite para você. Como seria começar a considerar a possibilidade de olhar para as tuas sombras e realmente trazer elas à luz para que tu possa ver o que realmente pode ser mudado, o que tu pode liberar ou o que tu pode usar ao teu favor. Esse é o meu convite. E hoje à noite eu vou estar fazendo uma facilitação de uma dinâmica voltada para mulheres. A gente já está fazendo, eu tenho um grupo que já está se desenvolvendo, onde a gente está trabalhando o autoconhecimento e acessando cada vez mais do nosso potencial. Eu escolhi essa cartinha da sombra exatamente por isso, porque hoje a dinâmica vai ser a respeito da sacerdotisa. Mac, que sacerdotisa, do que tu tá falando? Quando eu trago aqui esse arquétipo, né, essa figura arquetípica da sacerdotisa, não é aquela sacerdotisa que a gente cultua fora de nós, mas sim uma parte que existe dentro de toda mulher e que muitas vezes ela não é vista. Por que eu trago a questão da sombra com a sacerdotisa, a questão da sombra com a questão da sacerdotisa? Pelo seguinte motivo: a nossa sacerdotisa, essa parte que está lá no inconsciente da mulher, que é uma figura arquetípica que ela está no inconsciente coletivo, mas ela também se encontra dentro da gente, é ela que faz essa balança, né? A sacerdotisa é aquela que está no limiar entre os mundos no sentido assim, ó, entre a luz e a sombra, entre o que está no consciente e o que está no inconsciente. Então é através da sacerdotisa, através dela, que a gente consegue receber a nossa sombra, olhar para a nossa sombra e ir ressignificando, né? É a sacerdotisa que faz com que a gente consiga olhar para a sombra e delimitar ela. Porque seria uma ingenuidade a gente achar que porque a gente não olha para aquilo, aquilo não existe, né? Ou simplesmente achar que a gente pode matar a nossa sombra. Não. Assim como tem a intensidade da luz, quanto mais a luz é brilhante, maior a intensidade da sombra. Então, qual é o convite? Equilibrar, né, isso dentro da gente. Isso é um papel da sacerdotisa, dessa figura arquetípica da sacerdotisa. Então, assim, ó, para você que anda fugindo das sombras há muito tempo, negando a sua sombra, ou que simplesmente tá escolhendo olhar para essa sombra e ver o que tu pode acessar de potente nela, fica o convite para a dinâmica de hoje à noite. Vai acontecer às 20 horas pelo Google Meet. O investimento é de R$53 para quem participar ao vivo. Quem quiser depois comprar a gravação é 80. E assim, ó, mesmo que tu não escolha vir pro grupo hoje, quando tiver interesse em saber mais a respeito desse universo masculino, desse universo feminino, me chama, te informa. Essas dinâmicas que estão acontecendo já há um bom tempo, eu ainda vou fazer elas por... A ideia é... O primeiro projeto é fazer uma vez por mês dinâmicas diferentes, onde cada dinâmica vai ser para acessar uma parte desse todo que é a mulher, né? Em outras palavras, nós somos inúmeras, né? Dentro da gente. A gente traz os saberes ancestrais, os saberes do nosso clã, de toda de uma egrégora feminina. E muitas vezes esse feminino ele foi ferido, né? De diversas formas. E meu vídeo foi pausado, mas eu acho que dá para continuar aqui. O nosso feminino ele foi ferido, né? Diversas vezes. Mas o que eu trago de legal é que assim como o feminino foi ferido, ele pode ser curado. E a cura é feita assim, através de dinâmicas, através de autoconhecimento. Então busque um grupo, né? Que se não for comigo, que seja com outra pessoa, mas busque um grupo sério e comece a olhar para o seu feminino, né?
Assim como ele já foi ferido, a gente tá aqui para fazer essa mudança, para fazer essa cura do feminino. Então, fica a dica da cartinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui a respeito dessa cartinha. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar para vocês, então, tá? Como é a sua relação com os aspectos sombrios da sua personalidade? Celebre a sombra que existe em você. É nela que está a força necessária para que você alcance o horizonte. Então essa é um pouco da mensagem dessa cartinha das sombras. E esse também é meu convite, né? Venham para a dinâmica hoje, trabalhar um pouquinho com a sacerdotisa interna de vocês e ver o quanto vocês podem acessar da sombra de vocês e através dela conseguir delimitar essa sombra, né? Aquilo que a gente não olha, muitas vezes, eu já disse, né? Não é porque a gente não olha para aquilo que aquilo não está lá. E mesmo não sendo visto, incomoda muito, influencia diariamente na nossa rotina de nós com o nosso corpo, no nosso relacionamento com o par amoroso, no nosso relacionamento social, no local do nosso trabalho. Então, como seria a gente começar esse trabalho interno, né? Para criar coisas diferentes na nossa vida, para fazer mudanças. Então, era isso, pessoal. Gostaram dessa live relâmpago? E mandem aviãozinhos para que mais pessoas possam vir. Se alguém tiver interesse em participar da dinâmica de hoje, ainda dá tempo, é só me chamar ou no WhatsApp ou aqui pelo direct. Caso não escolha participar hoje, não possa por ter algum compromisso, pode me chamar que tem como comprar a gravação, né? São investimentos diferentes daí, mas vai estar disponível. Ou aguardem para o próximo mês, onde eu vou vir com uma outra dinâmica, também com o objetivo de olhar para mais um fractal nosso, né? Para mais uma partezinha. O convite aqui é que a gente inclua todas, né? Dentro da gente. Um beijo e até a próxima.